Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou inaugurar uma nova fase no meu canal aqui. Além das várias playlists que eu tenho, 11 no total por enquanto, ainda tem as sessões ali, reflexões sobre o óbvio e coisas de gênio, que também é uma playlist. Hoje eu vou inaugurar refrescando a memória. Exatamente, estamos em ano de eleições e é hora de refrescar a memória, até porque existem alguns candidatos suspeitos aí. Então, em 8 de março de 2021, o ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, o STF, anulou todas as condenações proferidas pela 13ª Vara Federal de Curitiba contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui estão os pontos-chave sobre essa decisão. Motivo da anulação. Fachin acolheu o argumento da defesa de Lula, reconhecendo a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para julgar os casos. Fundamentação. O ministro entendeu que os casos do triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia e 2 casos envolvendo o Instituto Lula não tinham relação direta com o esquema de desvios da Petrobras, que era o fundamento para a competência de Curitiba na Operação Lava Jato. Consequências. Com a anulação, os direitos políticos de Lula foram devolvidos, tornando-o elegível, e os processos foram transferidos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Confirmação pelo plenário. Aí o que aconteceu? Os amigos do rei, até então presidiário, posteriormente, ou seja, em 15 de abril de 2021, um mês depois aproximadamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão de Fachin por 8 votos a 3, ratificando a anulação das condenações. Ou seja, essa decisão não analisou o mérito das acusações, se Lula era culpado ou inocente, mas sim a forma judicial e o local onde o julgamento ocorreu. Vejam que conveniente tudo isso foi para o Lula e também foi para os 7, 8 indicados lá pelo Lula e pela Dilma, também do PT, a sucessora do Lula no PT e no governo, que sofreu impeachment em meados do segundo mandato, que eles tinham indicado aí 7 ou 8 desses ministros, e esses ministros estavam numa tremenda saia justa porque estavam lidando com a condenação já em primeira e segunda instância do padrinho político deles. Vejam só que coisa triste. Eu chego, dá vontade de chorar, inclusive. Eu fico tão amargurado de saber que esse povo estava nessa baita saia justa, que o Lula estava preso. É muito triste isso. Eu estou sendo irônico, né, pessoal? Então, para ambos os lados. Então, agora, o ex-senador pelo PT, PCdoB, e deputado pelo PCdoB, e também senador pelo PSB, aliado do partido PT do Lula, e ele também foi membro, foi filiado ao PT. Então, o ex-senador, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Lula, assim como o seu ex-advogado, no caso da Lava Jato. Vocês viram aqui, só nesse artigo que eu li aqui, já foram citados 5 processos contra o Lula. O do sítio da Atibaia, o do triplex do Guarujá, 2 casos envolvendo o Instituto Lula e o escândalo maior de todos, que deu um prejuízo de 400 bilhões lá para, ou de sei lá quantos bilhões para Petrobras, e que o Lula também estava direta e indiretamente envolvido. Aliás, foi nesse processo maior que supostamente que lá no início começou a Operação Lava Jato, que envolveu o Lula, vários ex-ministros dele e mais uns 200 ou 300
políticos, pessoas, membros da mesma quadrilha, evidentemente, incluindo aí empreiteiros, diretores da Petrobras e mais um monte de gente. Deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores, enfim, a caterva era gigantesca. Tanto é que foram condenados mais de 200 cabeça de bagre, e a Petrobras só conseguiu recuperar uns 3 ou 4% dos bilhões que foram surrupiados lá num dos esquemas. Além, e agora, por exemplo, o caso do sítio de Atibaia e do Triplex do Guarujá foram presentes que o Lula ganhou. Isso está nos autos, não sei o que digo, que o Lula ganhou para favorecer essa situação toda, principalmente em relação à Petrobras. Ele ganhou de algumas empreiteiras, da OAS, da Odebrecht, enfim. E tinha mais 7, 8 processos contra eles que entraram na esteira enquanto a boiada passava, como diria um ex-ministro do Bolsonaro, que hoje está preso. Vejam só que tipo de presidente que a gente escolhe. Não, e pior, acabei de ver uma enquete, um parênteses a propósito, lá no Facebook, se a pessoa escolheria Lula ou Bolsonaro. O pessoal está escolhendo entre Lula e Bolsonaro. Sabe o que eu escrevi? Que a pessoa tem que ser muito imbecil, muito ingênua, muito estúpida para escolher um desses dois para ser presidente. É o que eu penso, né? Respeito às opiniões em contrário, claro, com certeza. Mas eu estou exercendo aqui o direito de liberdade de expressão. A pessoa tem que ser muito ingênua, muito desinformada, muito fanática, tem que viver numa bolha para escolher para presidente da República, da 10ª economia do mundo, um desses dois aí, com o histórico que os caras têm, com a capivara que os caras têm, com o currículo que eles têm, com a incompetência que eles têm, com o despreparo que eles têm. Então, eu estou falando tudo isso aqui para vocês entenderem no próximo vídeo. Agora o Flávio Dino, que também foi beneficiado pelo rei, nada contra a pessoa, né?